Meus queridos irmãos de perto e de longe, nós estamos nos aproximando do Natal. Por isso este domingo é chamado Domingo da Alegria. Da alegria porque o Senhor está próximo. Está próximo. É claro, meus irmãos, que para nós Ele está próximo todos os dias, porque Ele já veio, morreu, ressuscitou. Mas nós celebramos cada ano o seu Natal. E o Natal não é apenas a recordação de um fato que se deu há 2000 anos. O Natal tem tudo a ver com a nossa vida hoje. É o Senhor que vem. Nós sabemos muito bem que Jesus veio em Belém, virá no final dos tempos, mas existe uma terceira vinda de Jesus. Ele está sempre vindo ao nosso encontro, de mil maneiras. De mil maneiras Jesus vem, mas às vezes nós estamos tão envoltos nas coisas do mundo, nos nossos afazeres, veio em Belém, virá no final dos tempos, mas existe uma terceira vinda de Jesus. Ele está sempre vindo ao nosso encontro, de mil maneiras. De mil maneiras Jesus vem, mas às vezes nós estamos tão envoltos nas coisas do mundo, nos nossos afazeres, que nós não percebemos as visitas do Senhor. Santo Agostinho tem uma frase, um pensamento muito bonito. Times Deus transeuntem. Eu temo o Senhor que passa e que eu não perceba a passagem de Deus da minha vida. Ele passa, sempre me convidando a mudar de vida, me convidando a entrar na dinâmica do seu amor, do reino. Mas nem sempre nós somos atentos a estas vindas de Jesus na nossa vida. Meus queridos irmãos, este domingo é chamado Domingo da Alegria. Não uma alegria qualquer. Não é aquela alegria que vem das festas, das farras. Mas aquela alegria que vem do Senhor. Por isso São Paulo vai dizer, alegrai-vos. Alegrai-vos, repito, alegrai-vos no Senhor. Porque na verdade nós vivemos num mundo que temos tudo, muito mais do que precisaríamos. O mundo nos oferece tantas coisas, temos tudo. E no fundo as pessoas estão vazias. A maioria das pessoas estão tristes. Eu acredito que nunca se tomou tanto antidepressivo da história da humanidade como hoje. Eu não vou mandar levantar as mãos aqui quem toma antidepressivo, porque eu sei que a metade da igreja ia levantar a mão. Na verdade, já estou vendo a cara aqui, não é? Nós vivemos neste mundo que nos sufoca. Não estou dizendo que não deva tomar, porque a gente precisa de muleta na vida da gente. Chega alguns momentos que precisa dessas muletas, não é?
Mas, no fundo, nós somos tristes. Vocês veem de vez em quando, morre uma personalidade, uma pessoa importante, morre de quê? De tristeza. Né? Morreu há pouco tempo Maradona, morreu de quê? Tristeza. Entrou pelo mundo das drogas. Mais novo que eu, 4 ou 5 anos mais novo que eu, já se foi. Quantos? Porque este mundo não nos preenche. Santo Agostinho diz que o nosso coração está agitado, inquieto, enquanto ele não descansa em Deus. As coisas deste mundo não preenchem o nosso coração, nos sufocam. Mas nosso Senhor tem uma alegria para nós. Uma alegria que o mundo não nos pode dar. É a alegria que vem dele. Alegria que preenche o nosso coração. Uma alegria que não nos faz buscar as alegrias deste mundo, mas aquela alegria que na simplicidade, às vezes não tem nenhum conforto aquela pessoa, mas é feliz. Vocês não conhecem alguém assim? Eu conheço tantos. Eu já conheci tantos que não têm grandes coisas, mas são felizes. É esta alegria, a verdadeira alegria, a alegria que vem de Deus, de um coração em paz, de um coração em comunhão com Deus. Meus irmãos, a liturgia da palavra deste domingo nos chama a esta alegria. Aliás, a antífona de entrada já é um convite à alegria. Diz assim: alegremos todos no Senhor, celebrando a fé. Alegrai-vos sempre no Senhor. De novo eu vos digo, alegrai-vos. O Senhor está perto. São palavras de São Paulo. E a primeira leitura, meus irmãos, tirada de Isaías, que é o profeta que nos catequiza neste tempo do advento, nos fala do povo de Deus, que voltou do exílio de Babilônia, depois de algumas décadas lá em Babilônia, aquele povo entrou numa tristeza terrível. Quantos morreram? Ali eles não tinham o templo de Jerusalém, que era o motivo do orgulho, já tinha sido destruído. Não tinha nada, não tinham sacrifícios, não podia professar a sua fé. Muitos perderam a fé, muitos morreram, mas o resto voltaram. O resto voltou para a Terra Santa. E quando chega, depois de 30, 40 anos, encontrou tudo devastado. E não foram bem recebidos. Eram desconhecidos. E experimentaram uma grande tristeza. Deus nos abandonou. Realmente nós pecamos, nós fomos ingratos com Deus e Deus nos abandonou. E aí surge o profeta Isaías, que diz para eles algo importante, falando do Messias, que Deus enviaria. Quem é este Messias? Aquele que vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor me consagrou. O Espírito do Senhor me enviou a proclamar a boa nova aos pobres, a proclamar a libertação dos cativos, a restituir a luz, a vista aos cegos, e etc, etc.
Para aquele povo desanimado, essas palavras foram de conforto. O Messias que vai trazer a boa nova, a boa notícia. O Messias que Deus vai enviar é aquele que vai nos libertar da tristeza. Vai curar os corações feridos. E isto encheu o coração daquelas pessoas que estavam na tristeza. Porque o nosso Deus não é o Deus da tristeza, é o Deus da alegria. Um grande pensador francês, escritor, chamado Léon Blois, ele diz assim: o cristão só deve ter uma tristeza, a tristeza de não ser santo. Esta deve ser a nossa tristeza, de não ser santo, de não buscar a santidade. Isto deve ser a tristeza, de viver no pecado. Meus irmãos, no Evangelho aparece de novo a figura de João Batista. Vocês se lembram? No domingo passado nós lemos a versão do Evangelho de Marcos, falando de João, que era aquele homem penitente, não é? Que vivia no deserto, pregando um batismo de conversão, e as multidões iam até João. Iam até João, ouviam a sua pregação, se arrependiam e eram ali batizados naquele rito penitencial do Rio Jordão, como sinal de arrependimento, de conversão, para colher o Messias que chegava. João atraía as multidões, e aquilo, meus irmãos, incomodou as autoridades de Jerusalém, as autoridades religiosas, os chefes, os monsenhores, os não sei o que, lá do templo de Jerusalém, não é? Eu falei monsenhor, mas não é monsenhor, não é sumo sacerdote, viu? Esqueci. Então, aquilo incomodava aquelas pessoas que achavam que eram os tais. E eles enviaram pessoas até João Batista, mensageiros, para perguntar a João Batista uma coisa: quem é você? Porque afinal de contas aquele sujeito estava fazendo coisas estrondosas e não tinha nenhum título. Não tinha nenhum título. Era um anônimo. E pergunta para João Batista: quem és tu? O Senhor Elias. Havia uma crença que o profeta Elias, que subiu para o céu em carro de fogo, voltaria um dia. Havia esta crença. O Senhor Elias, ele disse: não, eu não sou Elias. O Senhor é o Messias? Não, eu não sou o Messias, dizia João Batista. O Senhor é o profeta? Não, eu não sou profeta. Então diz para nós quem é você. Afinal de contas, quem é você? O que você diz de si mesmo? Nós temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. Olha que interessante. João era uma pessoa importante. Era filho do sacerdote Zacarias. Era alguém que poderia estar usufruindo das benesses que a lei lhe facultava, como filho de sacerdote seria também. João Batista não diz nada. Eu sou fulano de tal, eu sou parente de fulano, eu moro lá. Porque nós diríamos isto, né? Quem é você? João Batista diz: eu não sou nada, eu sou apenas
uma voz que grita no deserto. Olha que bonito, que humildade. Não se prevalece dos títulos que ele poderia ter, né? Eu sou o monsenhor, eu sou o sacerdote fulano de tal, e eu sou isto, eu sou aquilo. Não, eu sou apenas uma voz que grita no deserto. Preparai os caminhos do Senhor. Ele não fala nem o nome dele. Eu sou esta voz que grita no deserto, como Isaías havia profetizado há 600 anos, mais ou menos. Eu sou esta voz. Preparai os caminhos do Senhor. Endireitai as suas veredas. Porque o Senhor está chegando. Olha que coisa bonita, meus irmãos. A pessoa se reconhecer pequeno, nunca se exaltar. Aliás, Jesus mais tarde vai dizer, não é? Quem se exalta será humilhado. Quem se humilha será exaltado. Portanto, o próprio Cristo depois vai dizer que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Mas João Batista, ele tinha de si mesmo uma ideia de pequenez. O que precisamos tanto aprender, o que nós precisamos aprender com João Batista, a sermos os últimos, não achar que somos o cara. Tem gente que acha, eu sou o cara, este é o cara sou eu. Eu não sou nada, eu não sou nada. Eu sou, como diz João Batista, uma voz que grita no deserto, uma voz, apenas uma voz, a voz que vai, que desaparece. E ele continua, eu batizo com água, um batizo humano, um batizo que é deste mundo, água, mas aquele que vem depois de mim, vos batizará, ele vem do céu, com o Espírito Santo e com fogo. É ele que vem do alto. É ele, o Salvador. É ele, o Messias. Ele sim, vos batizará com o Espírito Santo. Eu não sou digno nem de me abaixar para desamarrar as sandálias, as correias de suas sandálias. Meus irmãos, este é João Batista, o precursor do Messias. Esta voz que grita no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. João não é a palavra é Jesus. A palavra permanece, mas ele desaparece. Nós, quando rezamos a oração do anjo, nós dizemos, né? E a palavra se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne, a palavra. Esta é a palavra que permanece, é Jesus. Ele é a palavra verdadeira, a palavra incriada do Pai. A voz passa, portanto, quando Jesus começou a sua vida pública, o que aconteceu com João Batista? Foi preso lá no palácio de Herodes e decapitado lá na prisão, desapareceu. Já não precisava mais dele, porque o Messias chegou. É ele que deve aparecer. É ele que é, como disse São João no Evangelho de hoje, a luz. A luz. E a luz veio a este mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. Jesus, meus irmãos, é a luz. É interessante isto. Quando nós olhamos lá na criação, quando Deus cria todas as coisas,
Qual foi a primeira coisa que Deus criou? A luz. Faça-se a luz, e a luz foi feita. E a partir da luz, que dissipou as trevas, foram criadas todas as outras coisas. Agora Jesus, que é a luz, e que traz para nós esta nova criação, redimida pela sua palavra, pela sua presença neste mundo, pela sua morte e ressurreição. Meus irmãos, a voz de João Batista deve ecoar ainda hoje, no deserto que nós estamos vivendo. O mundo de hoje é um deserto, insensível à voz de Deus. Vocês sabem, na casa de vocês tem quantas pessoas que não estão nem aí para Deus? Nem aí. As nossas casas são verdadeiros desertos. Pessoas que não rezam, que não vão à missa, que não se confessam, que falam mal da igreja, falam mal do Papa, fala mal, o Papa Bento XVI, quantas pessoas, sem saber quem ele é, de fato, atacou este Papa, um homem de Deus, um homem que nos trouxe um ensinamento tão profundo da igreja, do amor a Deus, foi tão atacado. Papa João Paulo II, o Papa Francisco hoje, estão atacados. E atacados por pessoas que se dizem cristãos. Nós estamos no deserto. E nós devemos, neste deserto, ser testemunhos da luz de Jesus, com a nossa vida, com a nossa palavra, com o nosso comportamento. A voz de João Batista deve ecoar na nossa casa. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E quem deve proclamar esta voz? Sou eu, vocês, cada um de nós. Eu sei que é difícil evangelizar a família. Eu sei. Eu sei que é difícil falar de Deus dentro de casa, porque pode ser ridicularizado. Mas é aí o lugar que nós devemos ser testemunha de Jesus Cristo. Às vezes, com exemplo, aliás, tem um santo que disse: vocês devem ser testemunhas, devem falar de Cristo, né? Se necessário, usar a palavra. O que significa isto? Nós devemos ser testemunha de Jesus com a nossa vida. A palavra deve ser a última coisa. A voz deve ser a última coisa. O nosso comportamento, a nossa fé. Como disse Jesus, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Se os cristãos fossem verdadeiramente cristãos, se aqueles que participam da missa, por exemplo, fossem verdadeiros cristãos, nós teríamos muito menos pagãos neste mundo. Papa Paulo VI, hoje santo, ele dizia, né? Os maus prosperam pela omissão dos bons, pela covardia dos bons. Meus irmãos, que São João Batista seja para nós este exemplo. Daquele que anuncia Jesus, prepara os corações para Jesus, mas desaparece. Fica no último lugar, fica na sombra. Isto que é importante para nós.
não aparece hoje no Evangelho, mas eu não posso deixar de dizer uma palavrinha sobre São José, que é um homem do silêncio também. E o Papa Francisco, vocês devem ter visto aí, no dia 8, proclamou o ano de São José. Nós estamos no ano de São José. Este homem que está intimamente unido a Nosso Senhor e a Santíssima Virgem Maria. São José é o homem do silêncio, é o homem da contemplação, é o homem do serviço, do abandono nas mãos de Deus. Então nós pedimos a São José, a Virgem Santíssima, que nos ajude a nos preparar bem para este Natal. Que este Natal seja para nós, não o Natal mundano, mas que Jesus de fato ocupe o centro da nossa vida, da nossa família neste Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.